trabalhando no capítulo 7, estamos diante daquele momento fundamental, que é o momento da transição. Um grande desafio que o capítulo 7 propõe. Disse o Senhor a Noé: entra na água e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Essa vida que estou lendo hoje é um pouquinho diferente, mas vocês vão desculpar porque veio outra. Então, depois disse o Senhor: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te existo justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E descerei de sobre a face da terra toda a substância que fica. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, em sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o resto sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. Bom, nós já trabalhamos alguns aspectos de forma até intensa, trabalhando alguns aspectos que retomam o simbolismo do 7. Trabalhamos a questão dos animais, definindo nossas raízes, em nossos conflitos preliminares, em outras experiências. Trabalhamos as características dos limpos e dos não limpos, definindo que na dinâmica da vida nada se perde, mas nós precisamos estudar e trabalhar a quantificação daqueles que devem prevalecer. E o limpo deve alcançar o clima da conquista emocional a partir dessa condição setenária proposta pelos 7 casais. No animal não limpo, basta apenas um tom definindo a síntese, a concentração desse elemento que fica como um traço registrado na nossa estrutura profunda. Esse traço que não se perde e que continua conosco em determinados momentos pode ser ativado ou retirado da intimidade mais profunda do nosso ser em favor de determinada experiência.
significa que nada se perde. E que nós não vamos, de forma alguma, abrir mão das nossas experiências. Todas as experiências são válidas e têm um sentido específico na nossa trajetória. Houve um tempo em que esse animal marinho era um componente de sobrevivência. Hoje, ele pode ser um elemento apenas de segurança íntima, definido aquilo que nós já comentamos e até associamos quando comentamos aquela lenda hindu da serpente, a necessidade de autodefesa. Pois se não tivermos autodefesa, nós estaríamos expostos a ameaças desnecessárias e que não trariam qualquer dano para nós. Autodefesa, fundamental. Sagacidade da serpente, tá? Então, essa sagacidade, que seria um componente a princípio, será? Será? Não, de fato. É necessário estruturar uma série de componentes que nos permitam vivermos numa condição de trânsito livre dos ambientes mais diversos. Vamos poder comentar. Comentamos também a condição de que esses componentes, macho e fêmea, do casal, retratando um padrão de estruturação da nossa condição íntima. Se em Adão nós começávamos o trabalho de estruturação do campo mental, aqui nós já temos muito mais perigo de uma elaboração desse mental que já passa para um mental abstrato, um mental que é permeado por duas condições claras: trabalhar o nosso padrão lógico de razão e o amadurecimento dos gêneros dos nossos instintos que passaram pelas sensações e alcançaram o piso do sentimento. Agora, movidos por essas conquistas, razão e sentimento, temos condições não apenas de discernir e nomear a vida, mas temos condições de, além disso, identificarmos as experiências, qual é o tom que confere a cada uma delas um ensinamento ou um aprendizado particular, que será feito a partir dessa realidade. Comentamos também sobre a grande colocação feita no quadro, quando desfarei sobre a face da terra toda a substância perfeita, de sobre a face da terra. Face da terra. Acho que nós não comentamos isso antes, né? Face da terra nós não comentamos isso antes. O que seria a face da terra? Seria um piso, não seria? O piso onde nós vivemos é a face da terra. Então, essa face da terra deixaria de ser um campo operacional objetivo para as conquistas do espírito. No momento do saneamento, nós vamos mudar de piso. Então, o piso será outro. Aquilo que antes nos conferia segurança, então a face da terra, deixa de nos oferecer a segurança pregressa. E nós passamos para uma nova movimentação, numa outra condição onde o piso será outro. Qual é o piso para Noé? Qual é o piso de Noé? Esse piso nesse momento novo. E para onde foi deslocado todo espírito vivente aqui? Aqui. E toda a carne em que havia espírito de vida no fim. Qual é o piso novo, gente? O piso novo é a arca. E que foi construída por ele. E onde toda a vida estaria? Nesse piso. Um piso que não é mais uma construção externa. Face da terra, construção externa, que retrata a condição de multidão. Tá certo? Multidão. Arca, peso individual. Esse é meu. Eu fiz. A operação é particular.
E nesse plano operacional de construção, nós identificamos a segurança íntima, e isso foi comentado. Nós saímos daquela visão de que obteríamos a segurança a partir de componentes externos, mas para vivenciarmos que o peso de segurança agora é íntimo, a intimidade de cada qual a partir do seu plano operacional. A condição do versículo 5, que definiu para nós ser conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Começamos isso aqui demais, definindo que não é representa repouso, não é um ser pronto, não é um ser perfeito, mas um repouso conquistado a partir de uma condição de obediência. A obediência. A obediência como um componente de entrega à vontade de Deus. A lei. Essa entrega à lei deu a ele possibilidade de viver e promover nesse momento crítico. Vejam bem, momento crítico. Era de 600 anos. E aqui, como nós trabalharíamos esse 600 anos? Nós poderíamos estar aqui ao próximo do chat, né? Então, nós teríamos aqui o 6 como aquele momento do grande testemunho. Nós já trabalhamos e conhecemos bem essa condição. E é no 6 que nós conseguimos definir ou uma reciclagem e fechamos o circuito, ou é no 6 que nós abrimos a laçada para um movimento novo do céu. Isso para nós sempre foi vivido. Hoje nós vivemos o desafio do 6. E o que o 6 propõe? Vamos repetir os nossos padrões? Vamos ser atraídos e constrangidos pelo imã do passado que nos aprisiona, fazendo tudo como sempre fizemos? Ou vamos abrir um espaço para viver o novo, o desafio, as conquistas diferenciadas? E isso é realmente algo que envolve testemunho. É o momento do testemunho. Repetir o 6 e ficar no circuito fechado, ou termos condições de nos projetarmos para o novo. E era essa a idade de Noé. E foi nesse momento que veio o dilúvio das águas. E qual que é o objetivo do testemunho? Então aí nós poderíamos trabalhar essa questão. Qual é o objetivo do testemunho? Promover sofrimento? Promover lágrimas? Deus definir minhas mangas? Coisas dessa ordem, né? Que às vezes a gente passa, né? Passa pela cabeça tanta coisa. Porque disso, né? Pra que isso? Então, tem essa experiência para mim. Só que, tudo isso que nós colocamos fora perde sentido, uma vez que o piso é interno. Não piso novo, mas não piso interno. Então, nós teríamos que fazer essas perguntas, mas voltadas para nós mesmos. Qual o sentido desse testemunho para a minha alma? Eu me recordo. Vou contar, assim, porque é ridículo demais, sabe? É ridículo demais, eu era no finalzinho, então hoje eu estou com ridículo. Eu fazia magistério e resolvi fazer medicina. Aí, você sabe química, física, né? As coisas que o vestibular pedia. Fui fazer o vestibular e fiquei como 20º excedente. Na federal, né? E medicina chama, né? Aí eu cheguei no centro, mas os espíritos não me ajudaram. Alguém já deve ter pedido isso, né? Os espíritos não me ajudaram, porque faltou tão pouco, faltou pouquíssimo. Não, mas o que faltou, assim, de número, ridículo. Foi assim, na última prova que eu fiquei nervosa e não deu certo. Aí eu cheguei e falei, na época, uma pessoa que era assim, muito querida, me deu uma assim, que isso, ano que vem eu vou fazer essa festa.
E eu tenho certeza. E assim, foi muito caridoso e tal. E eu entendeu que eu não sabia, né? Porque se eu chegasse lá, você sabe, química, eu fiz como que eu ia fazer farmacologia e tal. Não tinha aquilo. E ele teve a caridade de falar comigo do jeito que a gente tem que aprender, até para falar dos outros. Ele virou para mim e falou assim, é porque sua turma ainda não chegou. E ele falou assim, sua turma ainda não chegou, o que você tem que encontrar ainda está pro ano que vem. Aí me confortou, tá? Então isso me confortou de tal forma que aí eu fui fazer um ano em cursinho, aprender que eu não sabia nada mesmo. Aí eu pedi um pouquinho e foi no outro ano, deu tudo certo. E já que eu ia entrar no segundo semestre, primeiro, então tem um negócio aí. Tudo certo, né? Então aí a gente observa o quê? Qual é a nossa tendência no momento do testemunho? É não observar o real do fato, não é? A gente não vê o real do fato, porque a gente não se coloca dentro de uma condição de necessidade. Vocês concordam? Por isso que eu trouxe o exemplo, porque aí a gente pode falar de uma forma muito tranquila. Não se coloca como condição de necessidade ou sem qualquer habilitação para. Sem qualquer habilitação para. Então, essa condição de habilitação é vivida a partir de um preparo, e aí a questão é o preparo das experiências, daquilo que a vida pede em termos de preparo. Em termos de preparo. Quer dizer, pode ter uma ajudinha? Pode. Mas, se não estiver pronto, o preço talvez fique muito caro. Criando uma condição de construção daquilo que não é nosso. Vocês acham que os Espíritos assim, dá uma sopradinha numa respostinha, tá? Se tiver um plano de sintonia, é facílimo, né? Vocês concordam? Facílimo, tem uma estreita sintonia. Né? Então, quer dizer, muito tranquilo. Mas a questão, num contexto mais amplo dos testemunhos particulares, por que é que eu tenho que passar por isso? E a nossa humildade passa por essa condição. Não é passa por tribulações dentro da água. Não é acerca de simples quando a água começou a cair. Porque se vocês observarem bem, olha só como que a situação aconteceu. No 10. E aconteceu o quê? Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Mais 7 dias, tá? E aí tem um tempo de maturação. A gente entra para a arca, se familiariza com a arca, tá certo? Já dentro de uma intimidade dentro da arca, aí sim vem os desafios. Porque tem um preparo para depois, preparos e preparos. Não é instantâneo, imediatamente. Isso é algo que nós precisamos nos educar. Porque nós, como crianças que somos o quê? Imediatistas, não somos? A gente quer o sorvete agora, né? O sorvete agora, depois também não interessa. Fica desse jeito. Quando a nossa criança fala mais alto, essa imaturidade nossa fala mais alto. E, na verdade, aqui a proposta define que existe um tempo que é mais um ciclo de maturação, para que nós possamos viver as experiências. E vejam bem, tem data no ano 600 da vida de Noé, 600, segundo, e ainda tem dia, né, gente? No 17 dia, né? Então, você tem uma data extremamente precisa, tá certo? Eu tinha uma dúvida nossa, eu acho que porque aí, exatamente onde fala só, tinha Noé 600 anos de idade. No capítulo 7, versículo 10. Né? No ano 600, no capítulo 6, eu entendi. 6. Agora, no capítulo 6, no versículo 3, fala o seguinte: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Há uma diferença dessa idade aí? Tem.
Mas é que nós chegamos para comentar esses 120 anos. Esses 120 anos que definia para nós o quê? Vocês viram quando nós comentamos? Limite. Porque ainda continua, meu espírito não compreenderá para sempre com o homem. O homem havia optado por um caminho diferente. O homem havia optado por um caminho diferente da proposta do Senhor. Aí o Senhor virou e falou o seguinte, gente, tudo tem limite. Tá? Então as coisas vão estar soltas, vão se examinar durante um certo tempo. Um certo tempo. E isso vai ficar dessa maneira, mas existirá um freio definido pelo próprio tempo. E na época nós fizemos aqueles trabalhos do mais importante, que foi o trem, que definimos que fez o tempo de um ciclo. Um ciclo reencarnatório ainda. Um ciclo reencarnatório definido a partir de uma condição de rebeldia. Nessa rebeldia, nós vamos vivenciar uma expressão de oportunidade que passa apenas por um ciclo reencarnatório. Então, aquele 1, 2, 3, beleza, né? 1 em Deus, 2 no plano físico e 3, para ver como é que sai a condição. Como que nós saímos do mergulho na carne. E você trabalhou vulnerabilidade. E vulnerabilidade. E definindo o seguinte, vamos ver como é que vai sair disso. Se sair do mesmo jeito, o piso já não será mais a terra. Aí sim vem o processo da transição e de novas experiências. Porque nós imaginamos, na nossa prepotência, que nós vamos fazer do nosso jeito eternamente. Eternamente. Só que existe lei, existe limite. E esse limite vem a partir de uma expressão divina. Que na verdade está em nós também. Mas que está em nós também, no Deus e na mente. Tá? Até para nós mesmos. E aí nós já buscamos isso muitas vezes, né? Na codificação, no próprio livro dos Espíritos, quando nós buscamos assim, o mal será eterno, vai vigorar, não tem obstáculo para o mal, quantifica essa condição. Espíritos que ficarão dessa posição eternamente, mistérios. Haverá espíritos que nunca se arrependam? Há um uso de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Tá? E aí, ainda tem na 1009, as penas impostas jamais estão por sua eternidade. Então, até as penas impostas também têm um plano restritivo de aplicação. E aí a resposta é de Santo Agostinho. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da vontade de Deus. Bom, então, para terminar a leitura dessa pergunta, acho que uma parte definida aqui, ó. Que é, com respeito à duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas causas? O vosso juízo não repete semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo. O Senhor do Universo, um Deus terrível, fioso e vingativo, concede-se, na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais
o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento da ofensa. Poderia ele carecer da espiritualidade, cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas. Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo as suas obras. Então, a cada um segundo as suas obras, que seria o desfecho desta pergunta como síntese daquilo que foi proposto, nós identificamos o sentido do limite definido para cada um. Noé estava numa condição diferenciada. Não era justo. Se não era justo e tinha um comportamento diferenciado, o ciclo e o tempo dele passavam de forma diferenciada. Um sistema de oportunidades que se renovam muito diferente daqueles que estavam sob a face da terra. Quanto tempo será que Noé gastou para construir a arca? Enquanto ele estava construindo a arca, esses homens estavam sendo retirados do contexto. Deu 120 anos, entre aspas, não é 120 anos. Deu 120 anos, não dá para ser aqui, nós educamos, tá? E Noé era construindo a arca, nesse piso da parte da terra. E outros se reencarnavam e tinham a oportunidade de 120 anos, um processo de saneamento continuado. Até que o tempo transcorrido nesse movimento, porque o ciclo dele é um ciclo setenário. O ciclo de Noé é um ciclo setenário. Não é um ciclo fino de uma experiência de um único ciclo. É como se para esse grupo já recalcitrante fosse assim, vamos dar uma chance. Tá? Vamos dar uma chance para esse grupo. E aí, permitida essa chance de trabalho, nós teríamos uma definição ciclo no ciclo. E nós ficamos, porque foi retirado os poderes desse destruirei tudo aquilo que está sobre a face da terra. Deu a ideia? Ficou claro? Ficou? Ficou. Então, vamos lá, você está estudando o 7º dia que você ia trazer para a gente, o 17º e o 2º do mês. O que você queria concluir para nós aí? Bom. Recarregar. Bom, então nós teríamos aqui nessa data, o que uma data sugere para nós? O que nós imaginamos quando alguém nos dá uma data? Precisão. Tem dia certo? Também. Tem dia certo. Tem dia certo. Nesse planejamento, então, existe uma ordem tal no processo de vida de cada indivíduo que existe aquele momento. É o momento preciso. O momento preciso para que os desafios se apresentem em nossas vidas. Esses desafios que são outros, muito particulares. Muito particulares. Tão particulares que nós observamos o seguinte: no próprio homem, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O que aconteceu nesse dia, gente? Foi só chuva do céu? Vejam bem. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Então choveu
choveu de baixo para cima também, né? Choveu de baixo para cima. O que significa isso? Chover de baixo para cima e de cima para baixo. Nós estamos vivendo na experiência atual sobre o impacto dos desafios do nosso ontem, que seriam as fontes do abismo, como também de todos os desafios propostos pelas mudanças naquilo que seria o vir a ser que o nosso futuro finaliza. Aqui sim nós teríamos esses dois componentes. Estamos na arca. Mas ainda que dentro dessa arca nós temos janelas do céu e fontes do abismo. A experiência na vida física, a experiência na vida material é aquela que nós criamos no mar da vida, não é? Se a gente puder falar, barco muitas vezes no símbolo da trajetória, da experiência. E o mar é o mar da vida. Mas como que é esse mar da vida? Como que ele foi construído como um cenário de experiência para nós? Essa é a construção do nosso cenário. Todo mundo está encontrando hoje pela primeira vez? Todo mundo, como se chama esse prazer? É assim? Não. Nós encontramos muitos elementos que representam fontes do nosso abismo, não representa? E que vem como força tal e que sai rompendo tudo aquilo que parecia ter estabilidade. Tá? Então tudo assim baixinho, de repente, vem aquele jato, né? Um jato, assim, nossa, ele estava e tudo rompeu e a água está vindo. Isso abala a arca, gente? É claro que abala a arca, ela dá uma tranquilidade, balança demais. E a gente fica até pensando, o que será que abala mais a arca? Se é o que vem de baixo ou o que vem de cima. Não é? Porque o que está abalando? Só que existe uma, vamos falar assim, conjugação, né? Dos desafios, daquilo que é novo, daquilo que é natural, não é antigo não. E nós vamos transitar na vida, nós vamos flutuar na vida, nesse piso, que é um piso instável. A terra, a face da terra, dava para nós, na experiência anterior, uma sensação de segurança, porque o piso era concreto, físico. Então esse piso da terra dava ao indivíduo, na sua infância espiritual, uma falsa segurança. Ele achava que ele estava seguro ali. Mas não tinha noção de que essa terra está em movimento, que essa terra está num contexto, que ela gira em torno de si mesmo, que essa terra está em movimento dentro de um contexto maior, que em torno do Sol. E nós temos aí uma série de movimentos inseridos num contexto maior, que também está movimentando dentro de uma condição mais ampla desde a visão do cosmos. Se nós vivemos aqui de forma acanhada, com um olhar muito restrito, nós podemos achar que nós aqui definimos, mas nós estamos sendo influenciados por mudanças a todo tempo. Influências do máximo sobre nós, ativando em nós pontos. Não retrata a influência? Então, se existe no amplo, existe também no pequeno. Os pequenos que somos nós. Só que, na nossa experiência, né, nós acreditamos que estávamos seguros definindo os passos e que saberíamos exatamente onde chegaríamos. Com a arca, a situação virou outra diferente. Noé tinha noção de onde ele estava? Não.
ele tinha condições amplas para avaliar o que estava acontecendo fora da arca, mas para frente não vamos ver que não, né? Pela própria necessidade, né? De usar as águas como instrumento para avaliar o contexto externo. Então, quando nós estamos trabalhando na construção íntima, aquilo que é externo acaba perdendo um pouco aquela configuração capaz de nos promover qualquer possibilidade de estabilidade íntima. Tá? Tira isso fora. E nós vivemos os impactos em nós mesmos. E quais seriam os impactos? Aí, cada um vai viver a sua condição íntima, definindo qual seria o tema central de quem é o dono dessa arca. Vocês já imaginaram que alguém que estivesse nessa arca tiver medo de chuva? Ah? É um tipo de dor. Alguém dentro dessa arca que tenha medo do futuro e de passar fome? Tá certo? São tônicas. Cada um vai viver a experiência da arca segundo aquilo que é o desafio interno. Então, nossa, quanto tempo esse negócio vai durar? Será que o plano de mantimento que eu coloquei aqui é bastante? E como? E aí sim, a angústia e a insegurança se manifestará de forma distinta para cada um. E aí sim nós percebemos qual seria o tema. Essa seria a missão maior da vida, maior. Essa vida, né? Não estou falando da vida 2 filhos, não. Estou falando dessa vida atual. Definimos para nós qual o tema que eu vim trabalhar nessa existência. O que eu vim trabalhar nessa existência? Quando eu trouxe o meu exemplo pessoal, né? Tem um componente ali de se sentir especial. Por que os Espíritos teriam que falar para mim? Tanto de gente que estava ali muito mais bem preparado, mais qualificado, de entender. Então nós temos, nessa posição infantil egocêntrica, a tendência de achar que nós somos merecedores de condições de privilégio. Tá certo? Condições de privilégio. E esse privilégio é algo que não comporta na ordem de inversão. Agora, aceitar isso é muito desafiante para nós. Porque como que eu vou aceitar que eu não sou especial para mim? Na minha visão assim. Só que tem que eu sou especial, sim. Eu sou único, sim. Eu sou único, sou especial. Só que tem que o outro também é único e especial. O outro também é único e especial. E o outro também. E todos, porque todos somos. Diga. Como que ele pode correlacionar a preparação, e desígnios de Deus, vontade de Deus, essa fora da nossa alma, como que é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, Pai Nosso. O Pai de toda a humanidade. Então eu defino. Está no céu, santificado seja o vosso nome, seja nós o vosso reino, que é de Deus, né? O reino é Deus, né? Nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aí o que a gente, né, tem a dificuldade. Seja feita a vossa vontade. Então a vossa vontade é o momento quando nós somos colocados no foco da experiência que é capaz de nos projetar espiritualmente. Só que nesse momento, a gente fala o seguinte: e se a arca tivesse motor? E se a arca, tá certo? E se, criando condições
ou se tivesse uma condição um pouquinho diferente daquela que Deus propôs, para poder ter um pouquinho mais de estabilidade nos seus impactos, daquele que vem. Se nós vamos criando mecanismos de defesa, querendo sair do embate, tá? Do embate daquilo que seria o nosso desafio. E se houve um preparo, vejam bem a data, vamos voltar para a data. Se nós retomarmos aqui, é o segundo mês. Por que não é o primeiro mês? O primeiro mês foi o mês de preparo. O primeiro mês é mês de preparo, tudo tem preparo. Nós aqui não percebemos que para tudo existe um preparo. Porque nós só nos damos conta de que a coisa está acontecendo quando? Quando a África já está à deriva. Aí você fala, nossa gente, tem que vencer isso. Mas já havia acontecido um preparo intenso nesse primeiro mês. E mesmo no segundo mês, é na segunda metade do segundo mês, olha só, mesmo no segundo mês, depois do preparo, então preparou no plano espiritual, primeiro mês, tá? Preparou no plano espiritual, reencarnou, segundo mês, tá? Primeiro e segundo. Então, plano espiritual, no segundo mês, reencarnou. Mesmo na reencarnação, os grandes desafios nem sempre vêm de imediato. Eles vêm já quando já aconteceu um plano de adaptação ao contexto. Nós já passamos, já atravessamos essa primeira metade, a gente já conhece as ruas, já conhece os endereços, já temos alguns contatos que podem nos dar segurança. E aí sim, a situação acontece. Então, 17. E aqui, se nós fizéssemos, 8. Né? O 8, houve um momento que nós falamos que o 8, verdade, né? O infinito, definia que essa é uma experiência que acontece no sentido do infinito, porque a evolução acontece nesse sistema de vida, tá? Nesse sistema de vida que abre cada vez mais espaço para outros viventes. Tem uma ideia? Você tem alguma outra ideia para trazer sobre isso? O diferencial é a preparação? Ou o diferencial? Olha, é um ano, né? O diferencial seria a preparação. Sem preparação, nós nos colocamos na marcha, tá certo? Eu podia ter empurrado, tem a preparação e a ação. Podia ter empurrado, vocês me ajudaram e ficar na birra e pronto, deixar a minha criança assim, tá? Então, quer dizer que eu tenho que ser só professora mesmo. Entre aspas, tá? Então eu tenho que ser só professora. É isso que estava escrito para mim. Mentira! Era birra, estratégia. Para poder ficar naquela posição, porque na minha casa eu estava nessa birra, empacada lá, na birra. Se eu tivesse feito essa escolha. Porque, para mim, não era aquilo que eu queria. No fundo, não era aquilo que eu queria outra coisa. Então, na verdade, o se submeter ao preparo é piso natural. Mas, aí eu vou falar isso. Eu acredito que o diferencial é o resultado. E não operacional, né, Lenir? Sabe? É o resultado. É como você aplica aquilo que você preparou. Tá? Como você vai aplicar aquilo que você preparou. Você também precisa se preparar, porque você não estava naquele momento. Podia não ter dado certo, podia não ter certo, podia ser que fosse mesmo. Algumas pessoas ficam aí 10 anos pelejando, aí na hora que se vira e fala o seguinte, não gente, não é por aqui. Na hora que muda de caminho, que a vida descortina e as situações começam a fluir de tal maneira que define que o caminho era outro. Esse descortinar. Então são dois movimentos distintos. Um é não parar frente ao obstáculo.
Porque é fácil parar frente ao obstáculo, mas não vai ter nada a ser. Que aí entra naquilo que ela falou, porque Deus sabe tudo para nós. Mas se fosse assim, gente, não teria que fazer nada não, né? Teria? Então por que é a reencarnação? Por que nós aqui temos que operacionalizar a nossa vida segundo aqueles projetos pessoais? Então a vida é uma autônoma, enfim, sem qualquer esforço pessoal. Mas como foi colocado na pergunta 1009, de acordo com a condição e as obras de cada qual. Tá certo? Então, o diferencial num aspecto simples. Mas, aquilo que eu faço com aquilo que eu recebi como oportunidade de preparo é esse diferencial. E sempre quando eu penso nisso, eu me recordo de André Luiz, no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, para mim, é assim, a síntese de roteiro de vida, sabe? A síntese de roteiro de vida. Vocês já observaram que toda vez que André Luiz vai passar por um desafio, ou vivenciar um reencontro ou uma experiência significativa, ele tem uma conversinha antes. Geralmente é alguma mulher. Quando na aula, tá? Ele tem uma conversinha antes. E aparece de uma conversa totalmente informal. Parece. Porque nós temos noção, né, que a Terra está girando e que tem outros movimentos de vida sendo ativados em nosso favor. Então, tem aquela conversa aparentemente social, informal, e que traz para ele pontos de reflexão que no momento do testemunho ele acessa. Ele acessa no momento do testemunho. Aí é o diferencial. Aplicar aquilo que foi preparado no sentido de um resultado favorável. O que eu quero? André Luiz já sabia que ali a proposta dele era outra. E era um compromisso com ele mesmo. E que muita coisa vivenciada no plano físico havia sido distorcida. Ele já tinha percebido na ampliação de consciência dele de visão que ele precisaria se conduzir de forma diferente. E as conversas retomam esse tema. Onde foi, né? Que você errou, onde foi que você não agiu da melhor forma, onde você desrespeitou o outro, onde você usou o outro, e foi colocando, né, a questão dos valores éticos mesmo, né? Tudo aquilo. E ele, um espírito aberto, por isso que o investimento foi feito nele, porque era alguém com valores e negavam isso. E ele escutava as conversas informais. E aí quando ele se encontrava com o outro, vinha para ele, né? Aqueles componentes que eram acessados e ele os utilizava em favor da eleição da melhor conduta. Aí é a diferença. Saber usar e aplicar no momento preciso. Tá? É Marcelo. Dentro dessa expectativa, tem que levar uma psicológica, né? Enquanto espera, opera. Enquanto espera, opera. E nós vamos ter que botar a coração, né? a espera fala da esperança, né? A espera fala da esperança. Mas a espera também fala de tempo, né? Fala de tempo. E tempo pede paciência. Se tempo pede paciência, o que seria essa tão dita ciência da paz? E aí nós teremos que resgatar que o poder da paciência, né? O grande ponto que a paciência traz para nós, e aqueles que estudam o tema, Emmanuel fala que é a virtude mais difícil de ser conquistada, né? Se eles estudam que é a mais difícil de ser conquistada, nós identificamos que desafio é esse, né? Eles falam para espelharmos a paciência de Deus, na paciência dos recursos que foram destinados em nosso favor, que confiaram na nossa potencialidade, né? A mãe que cuida da criança que está ali, nos primeiros movimentos de vida, que cuida, tá? O professor que trabalha em primeiras letras, e está na paciência nos mais diversos setores, tá? Definindo o investimento da paciência, que acredita, que tem esperança nesse potencial que
virar à tona. No entanto, nós percebemos que o nosso desafio operacional, dentro desse aspecto do operar, nos remete a uma outra variação. Esperar como? Lamentando, reclamando, queixando. Como? Não é assim, né? Porque é um jeito de operar também, não é? Perturbar a vida dos outros, não é? Quem vive reclamando, queixando, está operando. Operando na criação do inferno na vida alheia, né? Tem isso. Só que, se essa é uma escolha negativa, porque é uma operação dentro daquilo que expressa a lei em termos de obediência grandiosa. Porque esse tipo de ação não gera nada de positivo, ao contrário, cria dificuldades, tumultua e talvez, agora eu vou falar aqui, e talvez até imprima para aqueles que elegem esse comportamento o limite do que é cristão. Quer dizer, gente, foi dada oportunidade. Foi feito, não fez nada? Então, não dá para ser mais não, né? Se você for avaliar todo um leque de possibilidades de recursos destinados para a pessoa e a pessoa não apropria, então tem que ser de outra forma. A metodologia tem que mostrar, então tem que ser no outro piso. É isso que a gente entende de tudo aquilo que é espiritualidade no sinal. Por que muda de planeta? Por que nós caímos de capela ou caímos de cícera de onde? Né? Porque nós ficamos recalcitrando um comportamento egoístico que as coisas fossem feitas segundo aquilo que era definido pelo meu interesse pessoal. Eu quero desse jeito nessa linha. E desde um plano de total rebeldia, que quinta-feira a gente fazendo nosso estudo, quem que é o definido? Aí o definido é o que rebelou pela segunda vez. Tá? Um rebelou porque não queria aceitar a lei. Aí ele pega e define. E define o seguinte: então, essa vida que o Senhor quer me dar, eu não quero. Tá? Então ele faz uma resposta negativa de novo. E aí ele fala o seguinte: desse jeito não. Vai dar para ser aqui, nesse piso? Vai dar para ser nesse piso agora. São escolhas pessoais. 120 dias serão definidos como limite. Agora, se são pessoas com uma capacidade, um padrão de elaboração tal, será que nós não teríamos que, e aí vamos nos colocar nessa posição, definirmos o que efetivamente eu quero? De repente eu quero ser pajé no mundo primitivo. De repente é isso que eu quero. Eu preciso ser pajé no mundo primitivo do que viver uma condição de conforto no mundo civilizado. Porque para ser pajé, como não se prepara? Tá bom, já parece. Mas então esse é o limite dos 120 dias, tá? Que cria um outro piso, né? Cria um outro piso. E aí sim, aí nós voltamos. Vamos operar como? Tá? Aí é a resposta. Vamos operar como? Então não é uma ação qualquer. Porque são elementos de escândalo, não são elementos de escândalo, vezes que assim atuam? São elementos de escândalo. Mas o que foi dito a partir do escândalo? Eu estou chamando de escândalo aqueles que optam por perturbar a vida dos outros, tá, gente? Porque o fluxo da vida tem que ser o fluxo do bem, da harmonia e da paz. E do amor. Aquele que a tudo, né, atrai e congrega na força, da força do bem e do Deus. Se nós estamos na contramão da vida, criando dificuldades e perturbando a vida dos outros, qual seria então o nosso posicionamento? Então nós teríamos que pensar no seguinte: será que não existe algo dentro desse fluxo de vida que nós aprendemos no livro Pensamento e Vida, que é engrandecer a obra divina, operar algo que possa ser favorável, positivo? Então é por isso que a gente faz tarefa, gente. Nós fazemos tarefa só para isso. Para ocupar o nosso tempo, para não perturbar a vida dos outros. Tá? Tarefa é para isso. É terapia ocupacional para a nossa alma. E a gente fala, um trabalho de enxovalzinho, a gente entrega enxovalzinho, 12 enxovalzinhos por mês. Nós aviamos 12 crianças a não nascerem desnudas. Então, nós vamos pensando o que foi
efeito a nosso favor em termos de restrição de complicação. Tá? Naquele tempo que nós ficamos operando em nome do bem e do amor em favor do próximo. Tá? Então, na verdade, o enxovalzinho é só instrumento. É só instrumento. Então, vamos para a reunião, vamos fazer palestra, vamos estudar. Mas por que você fala isso tanto? Gente, eu sei que a minha mente é capaz. Se eu deixar minha mente solta, só vai dar bobagem. Então eu tenho que ocupar minha mente com conteúdos tais que me remetam a uma expressão positiva. Isso é operar. Então nós vamos observando, e por que aqui, então vamos falar assim, aquela questão do assistencialismo e da assistência social. O assistencialismo, ele fixa ou foca a sua lente de interesse na estatística. Quantos enxovaizinhos? Tá? Ah, gente, isso é o padrão do assistencialismo. Quantas cestas básicas? Quantas consultas? Quantos isso? Quantos aquilo? Tá? Então é quantitativo. Só que a assistência social legítima é aquela que trabalha a qualificação daquele efeito. Ótimo. Foi bom demais, porque aquela creche atendeu durante 30 anos uma média de 200 crianças por ano. 200 crianças que tiveram abrigo, condução, educação, crianças que foram, de alguma forma, protegidas de um ambiente de violência e que foram trabalhadas e tiveram a chance de forma resguardada, se formarem com uma base mais estável. Excelente. Mas é isso, é tudo. Lá atrás, quando nós estudávamos sobre isso, tinha uma dúvida, e aqui no nosso grupo, que era o seguinte: nós temos que ensinar doutrina espírita, ou fazermos, ao contrário, vamos fazer escolas espíritas, tá? Escolas como se ter escolas espíritas, para, de alguma forma, contribuirmos para o amadurecimento da humanidade. Aí veio uma série de reflexões e a conclusão final foi que nós não devíamos ter escolas espíritas, mas sim professores que tivessem o espiritismo na alma, e aqui nós não chamamos de espiritismo, pessoas que vivessem como verdadeiros cristãos, tá? E aqui a gente amplia, verdadeiros cristãos, porque não é essa a proposta? Então, se nós tivéssemos professores que estão à frente como uma referência, como verdadeiros cristãos, nós teríamos a possibilidade de trabalhar uma sementeira mais positiva em qualquer tipo de escola, sem necessariamente trabalhar aquela faixa. Escola espírita. Por quê? Será que, pelo encaminhamento, quando Kardec falava que o espiritismo ia alcançar todos, o gênero disso, né? O que nós estamos vendo acontecer na Terra? É isso que a gente está vendo acontecer? Está acontecendo? Vocês acham que está? Numericamente? Numericamente, a toda a humanidade. Numericamente, não. A questão não é numérica. A questão é de outra ordem. Mas até que ponto que os valores, a visão está sendo lançada e no sistema de multiplicação pode, sem dúvida, alcançar, veja uma forma muito sutil as expressões e não as instituições do mundo. Atingir as pessoas e não as instituições. Entendem o que nós estamos querendo dizer? Não a escola espírita, mas a gente que possa trabalhar essa dinamização de valores.
Então, aqui nós percebemos que isso é operar. Isso é operar. Encontrar algo que seja positivo, interessante, que mobilize os meus recursos, que ative o meu potencial e me permita doar para a vida no melhor. Isso é operar enquanto nós esperamos. Diga-me. Então, eu estou olhando a hora assim, aí a gente está trabalhando assim, a palavra quando a gente alguém, a gente pensar, e nós, todos nós estamos quase no mesmo trabalho, e todos nós temos o princípio espiritual e temos a experiência suficiente, e temos mais ou menos igualdade, para saber mais ou menos como a gente deve conviver. Assim, no nosso dia a dia, né? E agora, com o tempo hoje, eu estava pensando em vigiar e orar. Esse vigiar, eu poderia jogar para o exercício do observador, que a gente vê, dependendo de quanto nós estamos, e se o orar seria aquele momento de compreensão da nossa leitura e aceitação. Vocês acompanhar a pergunta dela? Deu mais ou menos? Vou tentar repetir assim, o que eu captei dessa pergunta para ver se a gente consegue. Ela partiu de um axioma. Estamos numa lei de sintonia, mais ou menos no mesmo tipo. Né? Partiu desse axioma. Esse axioma, ele já precisa ser repensado. Porque existe uma sintonia sim, mas um piso de heterogeneidade tal, tá? Porque como o mundo é de expiações e provas, o que mobiliza algumas pessoas é muito diferente. Nós falamos da intimidade da arte. Um com medo de passar fome, outro com medo de chuva. E nós poderíamos ter uma série de outras dificuldades tratando aquele patrimônio pessoal. Se o piso é X, mas nesse piso existem espíritos diversos, essa sintonia é relativa. E aqui nós poderíamos resgatar aquela ideia da transição, né? Tá? Na transição, nós encontramos elementos que já estão na regeneração, tá? E elementos que estão no plano de provas e expiações. Os elementos que estão aqui, mas vivendo experiências próprias. Vamos imaginar pessoas com problemas psíquicos, tá? Pessoas deprimidas. Existem aquelas que estão mergulhando na doença e nós temos aquelas que estão saindo da doença, tá? E que, saindo da doença, então eu faço um peso de movimento e aqui vai sair da doença, tá? Mas aqui, quando você olha para as duas, no momento da transição, parece que tem sintonia, parece a relatividade da questão. Parece que existe uma sintonia, mas é uma sintonia relativa. São deprimidos sim, todos dois são deprimidos. Todos os dois têm a mesma receita, vamos colocar. São os mesmos medicamentos. Só que um já está num plano de abertura, embora tomando os medicamentos, que opta pelo operar. E o outro está ainda achando que quem tem que construir a arca para ele é o outro. Tá? Ele está entrando na doença. Enquanto nós estivermos transferindo para o outro, nós ainda estamos num padrão de adoecimento. Tá? Essa transferência, né? É ainda adoecimento. Porque a arca tem que ser espanhola. E nós vamos ter que fazer nossa própria arca, nosso elemento de segurança íntima. Então, se aqui parece semelhante, tá? Parece semelhante, na essência não será.
Imaginemos lá, André Luiz lá no umbral. Existiam outros lá que também eram considerados suicidas? Ele estava numa faixa de sintonia. E o que aconteceu com ele? Depois de 8 anos, foi lá e foi retirado. Foi a partir de uma abertura íntima. Quantos permanecem lá naquela faixa? 100, 200 mil anos. Mas estava tudo bem. Mas não era uma sintonia, vamos falar assim, universal, né? Uma sintonia naquele só. É aquela história. Com fulano eu converso sobre música. Com Beltrano eu converso sobre arte. Com ciclano eu converso questões íntimas. Essa é a heterogeneidade da Terra. Então não dá para poder fazer, você percebe, a questão do movimento fechado de avaliação da Terra, porque a Terra é muito abrangente. Eu tenho que olhar para mim. O que é meu, tá? O que é meu existe naquele outro. Porque o que acontece com isso? Nós ainda somos extremamente narcisistas. Concordam? Somos narcisistas? Então a gente se apaixona por quem? A gente olha para o outro, vê ele e fala assim, não é a minha cara. É o meu número, né? É assim. Então, aquele negócio, porque nós estamos aí nessa faixa do amor muito egocêntrico. Nós ainda não damos conta de ver o outro, tá? Então, assim, eu olho uma pessoa, é bonito e rico? É. Da década é bonito e rico. Então, no espelho lá, no espelho lá da década está lá, acho que é bonito e rico. Então, isso ela tem de dela. Ou então ela tem um anseio daquilo dentro dela. Tá certo? Então, na hora que ela viu aquilo só, é assim. Porque o espelho fala daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. E aí tem a história do namoro, né? O namoro é esse momento que você está vendo só aquilo que tem de sintonia. Tem uma transição. Aí você viu que essa deprimida aí é diferente de mim, porque eu só fico deitada com a cabeça coberta. Achei que a sintonia. E essa outra deprimida, essa outra pessoa deprimida, eles vivem só trabalhando, o que é isso? Chora, não trabalha, não para. Eles falam, nada com caminho. Aí começa a ficar diferente. Aí começam a aparecer diferenças. Tá? Aí eu gosto de rock e outro gosta de música clássica. Aí começa a aparecer. Você daí está casado, né? Aí já está casado. Aí já está casado, amarradinho e complica a vida. Aí começa, né? Começa porque aí você começa. No convite não dá para sustentar. Só aquele pontinho de contar. Bonito e rico, né? Não, mas é um chato de namoro. E aí como ele fica? Maniado, que mais? Vamos colocar outras coisas, né? Então a gente começa a perceber os aspectos e que retratam a realidade do outro. Porque quando nós olhamos, nós vemos aquilo que é nosso. Os pais, quem são nossos pais? Não são espelhos para nos falar dos nossos padrões do homem? Então o que eu tenho do meu pai? O que eu tenho da minha mãe? Aí a gente nega, eu não tenho nada. Três meninos, né? Três meninos, caí de paraquedas nessa casa. Então é uma condição que a gente vai falando. Existiu um ponto de sintonia? Sim. Um ponto de sintonia. E qual foi a sintonia? Aí fala, nossa, gente, não é que tem esse ponto que se observar é igualzinho. Ou então você vai descobrir lá na frente quando você se pega fazendo como? Tal e qual. Então quer dizer, isso não foi o espírito que transferiu para o espírito, mas foi a sintonia, sem dúvida, nesse espelhamento que você trocou. Eu acho que deu a ideia, não deu? Deu a ideia. E o nosso desafio é esse. Agora, se nós evoluíssemos sozinhos, a história seria uma.
Mas como? Já ficou claro para nós que nós evoluímos em grupos, cada um dando seus passos, né? Cada um dando seus passos particulares, que nós sabemos. Mas nós vamos em conjunto. Então nós poderíamos, nesse plano de observação, quem falou a vocês? A final dessa pergunta. No plano do observador. No plano do observador do fenômeno, que vê o fenômeno a partir da sua lente e no seu ângulo, tá? Então nós vamos ver sem dúvida a partir do nosso ângulo. E nessa lente própria, nós definiríamos o que existe no meu campo de visão. O que eu consigo perceber no meu campo de visão desse contexto? Se nós melhorarmos a nossa visão, que eu estou chamando de melhorar a visão, tentar desenlaçar um pouco os óculos, para não ficarmos só naquele ponto de sintonia, nós vamos conseguir perceber o outro como ele é, para além daquilo que é nosso. Então, além de chakras e manhadas, aí nós vamos perceber coisas que nós não temos. Nós não temos padrão de organização invejável. Isso não tem. Porque é assim que nós crescemos. Esse que é o trabalho do auxílio mútuo. Esse que é o trabalho do auxílio mútuo. Porque nós somos colocados uns com os outros. Nós com padrão de organização invejável, temos centro estético fabuloso, que é conquista. Aí nós vamos começar a melhoramento, qualidade. Tá? Qualidade. Mas a nossa tendência é, quando nós saímos do nosso ponto de sintonia, é definir só dificuldade. Só dificuldade. E as dificuldades, elas precisam ceder espaço para descansar, porque todo mundo tem, né? Relação. Hã? Então vamos lá? Vamos ver se você pergunta. Você não foi tão sincero como eu, né, Paulo? É verdade. Eu acho que eu não pude fazer isso. Ela quer que eu faça o seguinte pergunta. Ela quer que eu faça. É cabeladíssima, tá? Nos dias atuais, estão comentando muito aí no Brasil, estão execrando os parentes, principalmente trabalhando no órgão público. Parente hoje é mais execrado do que o IPEC, do que o doente contábil, entendeu? E eu estava conversando para ela que a argumentação é de que isso é uma coisa imoral. Proteção ao parente, ou o benefício ao parente, uma coisa imoral. Eu comentei com a Lenice que o Senhor mandou Noé levar Kimba. Ele não mandou levar o do céu. Ele não mandou levar o compadre. Ele não mandou levar o amigo. Né? Ele mandou levar o parente. Entendeu? Então eu falei, como é que você vai explicar o pessoal não sabe? Eu não querendo explicação. Não, eu queria resposta. Eu queria resposta. Entendeu? São meus pais, eu quero resposta. O senhor foi imoral, segundo a Constituição brasileira? Qual que é mais importante, a definição do senhor ou é os constituintes brasileiros? Eu fiz uma pergunta para ela, na base, aqui dentro, eu não vou deixar ninguém você colocar aqui. Não vou deixar. Vou arbitrariamente utilizar o meu direito de uso da palavra. Sabe por quê? É porque essa questão é uma questão que tudo aquilo que é polêmico, né? Tudo aquilo que é contextualizado, abre espaço a muitos posicionamentos. Todos nós aqui temos posicionamentos muito nítidos sobre essa questão. E defensores de um ângulo e de outro. Tá certo? E aqui nós poderíamos discorrer, o que foi dito, né?
levantarmos argumentos que seriam utilizados pró ou contra. Certo? Eu dei resposta para ele, eu falei que eu falei assim, dá resposta para ele não. Eu dei resposta para o cara, que é agora de manhã. Eu falei assim, eu vou deixar que os espíritos me instruírem e no ir de pregagem, sabe? Ir de pregagem. Mas no carro, os espíritos me deram a resposta, que agora que nós estamos trabalhando aqui. Você vê como foram os espíritos, eu até achei a pergunta aqui. Progresso da legislação humana. Progresso, que eu não vou responder de mim mesmo, né, gente? É mesmo? Progresso da legislação humana, pergunta 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todas as compreendessem, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam as leis naturais. Tá? O que seriam leis naturais? Leis de amor, né? Tá certo? Lei divina, lei de justiça. Sim, lei de justiça, amor e caridade. Sim, homem de bem. É aquele, né? Na mais alta acepção. Se todos fossem homens de bem, só a lei natural. A sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. Aí no seguinte, na 795, qual a causa da instabilidade das leis humanas? E é aqui que nós vamos nos apoiar, tá? Instabilidade das leis humanas. Instabilidade, tá? Hoje está de um jeito, amanhã, segundo a concepção, estará de outro jeito. Muda a política, tudo muda de visão, quer dizer, os defensores de um ângulo, tá? De um ângulo, assume o poder, a lei muda. Aquela turma que era do contra, assume e no outro momento a lei muda. Isso é a instabilidade da legislação humana, dos espíritos. Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fazem para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dela. Quanto mais se aproximam da vera justiça, aqui que está, né, gente? A vera justiça, a verdadeira justiça. Tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então nós estamos em um movimento, num caminho, onde babado, mais forte, visando aquele próprio. Crescendo e vamos percebendo uma justiça mais ampla, até alcançarmos o ápice que seria a justiça vera, que coincide com a justiça divina. Hoje, o que nós estamos vendo? Será que todos os parentes, e aqui eu estou usando o meu direito de falar, só para terminar. Então, será que todos os parentes que estão sendo eliminados trabalhavam? Será que todos os parentes que trabalhavam eram qualificados? Certo? Então, nós teríamos aqui uma série de elementos para serem contemplados para nós definirmos um posicionamento. E por vezes o movimento é tal que é necessário passar um movimento grosso para que o movimento possa retomar o ponto de vista. E aqui nós não estamos falando em relação àqueles que operam no bem. Nós não estamos falando nesse sentido. Mas nós estamos falando daquilo que extrapola um posicionamento e que gerou um estado tal de coisas que abriu espaço a uma condição contrária. E, sem dúvida, Noé falou que era para entrar na arca. Tu, tua mulher, tua casa. Tu e toda a tua família. A tua esposa, os teus filhos e a esposa dos teus filhos. Sim. Mas aqui nós percebemos o quê? Que nós temos nessa família a expressão da família proposta como família universal.
né? Então, é para toda a família e não para a seção da família, tá? Quando nós estamos focados apenas no interesse daqueles que nos estão próximos, tá certo que o próximo mais próximo é o nosso compromisso primeiro, o próximo mais próximo, mas nós não podemos restringir o nosso atendimento a esse próximo mais próximo. Então, sem dúvida, são leis sujeitas à mudança e que só entram em cena, aí que tá, só entram em cena a partir de um plano de sintonia, se nós acreditarmos na onda universal. Se aconteceu nesse momento, uma razão existiu para que ela acontecesse, tá? Dentro dessa onda universal. Uma razão existiu para ela acontecer. Sem necessariamente definir que ela é a melhor e é a que vai permanecer. Será que na semana passada nós falamos do estado de sítio, né? De nosso lado, não foi? Foi uma medida extremamente autoritária, vocês concordam comigo? O governador disse, não, o espírito evoluído faz uma medida autoritária. Mas, se ele fosse deixar ficar aquela conversa para lá e para cá, ia ficar aquela casa de ninguém do nosso lado. Então, em determinados momentos, algumas medidas vêm para, talvez, sanear os abusos, e não aqueles que usam de forma qualificada. Mas aqueles que usam de forma qualificada, então nós vamos colocar aqueles que são qualificados, comprometidos. Outro dia mesmo eu tive a notícia de uma pessoa que está todo mundo arrancando os cabelos, que era um parente, que era pessoa que trabalhava no setor há mais de 12 anos, e que vai ser retirada e ninguém entende mais o serviço que ele. E como que vai ficar? Vai ficar um buraco. Então, demonstrando que realmente são medidas extremadas que merecem reflexão. Mas como nós ainda não estamos com esse amadurecimento tal para que a reflexão se faça, nós ainda vamos passar por esses desafios, retratando momentos da comunidade. Podemos ver, então, dentro da trazenda, é necessário que haja um escândalo. Então é necessário que haja escândalo. Nós sai porque aquele por ele vier. Então seria mais ou menos isso aí, gente? E na verdade, gente, aqueles que colocaram a sua casa e toda a sua família não vai dar a palavra para ninguém mais. Porque eu falei que eu ia fechar, porque é por isso mesmo. Mas foi aberto, não falaram Teve um maioral aí, Não, mas aqui nós não vamos falar o quê? Sabe o que nós vamos falar? Até para não quebrar a vibração da reunião. Até para não quebrar a vibração da reunião, porque nós falamos em particular. Não falamos em particular. E é certo a gente perceber, porque aquela história, uma coisa é trabalhar o tema no sentido de nós entendermos como a doutrina espírita apresenta, né? E aqui o nosso desafio é aprender como a doutrina espírita apresenta para nós. E é claro que aqueles que estão num patamar de condução harmonioso, tranquilo, como assim como fala, em coerência interna, para eles está tudo tranquilo. Tá certo? Tudo tranquilo. Gente, não dá não. Não dá não. Não, o tempo acabou. Semana que vem, tá, gente? Semana que vem a gente retoma de focar.